Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino, obrigado a você. Deus abençoe cada um e cada uma na sua graça, na sua paz. E eu quero dizer para vocês que nós estamos celebrando hoje o domingo da Epifania. A Epifania quer dizer revelação de Jesus ao mundo. Ela é uma liturgia tirada dos primeiros séculos e a gente lê o texto de hoje de Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. E o interessante é que, em primeiro lugar, meditemos a atitude de cada personagem lá no texto de Mateus. Cada personagem, os magos, Herodes, os sacerdotes judaicos, diante de Jesus ele assume atitudes diversas. Uns de adoração, outros querem perseguir. Até mesmo a total rejeição de Herodes nós temos que meditar. Passando pela indiferença daqueles que eram religiosos do seu tempo, os sacerdotes. E outro dia nós ouvimos sobre o papel de Jesus na história da humanidade e dizemos claramente que ele, particularmente, nunca foi do clero, ele sempre foi leigo. E isso escandaliza alguns. Como profissional da religião, que muitos estão aí, às vezes tomados pelo ego, não conseguem reconhecer Jesus e fazem questão de ignorar as doutrinas e o ensinamento deixado por Jesus. Depois de olharmos bem a proposta de Jesus e a proposta de Herodes, percebe bem que os magos não mudaram de lado. Os magos que são apresentados aqui são homens que entendem dos sinais divinos, que entendem dos sinais da natureza e sabem ver muito bem o sinal da chegada da libertação por uma estrela no céu. Nós devemos estar sempre atentos ao projeto de Jesus de Nazaré, estar sempre atentos aos sinais que Deus nos dá durante a nossa história. Devemos buscar sempre esses sinais. Também é impressionante como Mateus tenta deixar bem claro quem são esses magos que eles procuram outros caminhos. Quem encontra com Jesus não pode seguir no mesmo caminho. É preciso mudar o caminho. É preciso ser diferente. Os magos se apresentam como os homens do seu tempo, que acreditam que traz para o contexto histórico a pessoa de Jesus, a pessoa do Cristo, a imagem que nos leva a contemplar esse Natal. No ano de 2013, nós escrevemos um artigo lá em nosso blog, depois visite lá, vai estar aqui na descrição do vídeo o endereço, denonato.blogspot.com, celebrando a manifestação de Cristo ao mundo, no texto de Mateus 2, 1 a 12, quando o chamam de rei e se acrescenta o contexto de adoração. Jamais em algum lugar do mundo um sábio ou qualquer rei se submeterá a um outro rei, a não ser pela força. E nesse caso, esses homens, esses magos, homenageiam um rei ainda criança, que não subira ao trono nesta realidade. Marcada pela disputa do poder, o evangelista Mateus os convida à adoração. Os sábios oferecem ao Deus da vida o seu melhor, ouro, incenso e mirra. O evangelho não fala de nenhuma outra oferta, nem mesmo oferta de Herodes, embora a nossa liturgia apócrifa fale do quarto sábio que não chegou. O texto ainda fala da revelação da majestade divina de Jesus como uma estrela que indicou o local onde estaria Maria com o menino Jesus. Hoje, não necessitamos mais de estrelas para nos conduzir até a cena do Natal de Jesus, e nós devemos olhar bem claramente, de fato, se nós de fato tivermos feito a experiência da Páscoa, da ressurreição, jamais ficaremos somente em adoração no período natalino. Podemos ainda ir além. A nossa missão neste mundo é marcada pela falta de fé, e somos chamados a sermos estrelas que apontam o Messias Senhor, na pessoa do mais fraco, do indefeso, na pessoa do desempregado e todo excluído, trazendo a luz para todos que mergulharam, estão aí vivendo o período de treva, sobretudo nessa pandemia, da dor, da mágoa, da falta de amor, de qualquer tipo de situação que leva essa pessoa a escravizar-se nessa realidade humana. Jesus nasce em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura, local onde os animais se alimentavam, local onde as pessoas têm que entender que Jesus deseja se revelar e ser o alimento para esse rebanho que nós temos na igreja, formado por homens e mulheres de todos os tempos. Durante séculos, a nossa sociedade humana, a nossa sociedade cristã, transformou Jesus em um rei potente,
em um rei com poder, que subjugava o fraco, perdendo assim a referência do projeto de Jesus, que era devolver a liberdade ao cativo, a liberdade ao excluído, aquele que estava escravizado. Falando nesse tempo onde a família está perdendo o seu espaço, onde Jesus nasce em uma família, devemos voltar para a família. A família que hoje sofre a falta de uma prática simples da oração comum, da contemplação do outro e do coletivo. Mesmo globalizados, estamos cada dia mais isolados, abandonados, preocupados com nossos problemas pessoais, com nossas dores, com nossos egos, com a nossa mágoa, e nos esquecemos de olhar para o outro, para o próximo. Nós nos recusamos a reconhecer que a maior manifestação de Jesus é na pessoa do ser humano, da pessoa do humano. No texto se fala da ausência da estrela na cidade. Podemos dizer ainda, com todo respeito, que as estrelas que estão ausentes na cidade ainda é uma realidade numa sociedade de batizados. Dias atrás, nós estivemos andando pela cidade de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e percebemos quantos cristos sofrem em suas cruzes do vício, do álcool e das drogas, e a nossa sociedade nada faz para recuperá-lo. Ficamos procurando pessoas culpadas por essas mazelas sociais, quando somos todos réus do mesmo crime, de omissão perante os nossos irmãos abandonados, em uma sociedade formada ainda por uma maioria batizada, que professa a fé, que fala de uma comunhão dos santos no céu e se esquece que a comunhão começa aqui na terra. Jesus não vem se revelar somente para aqueles que buscam o céu, somente para aqueles que têm ouro, incenso e mirra para ofertar, para os pregadores que pregam bonito na igreja, que falam, que cantam, para aqueles que estão nas igrejas lotadas, nas igrejas cheias. Mas Jesus se revela para todos nós, para aquele que lê essa postagem, para aquele que lê esse vídeo, para aqueles que estão aqui nesse momento. Essa revelação que Jesus faz aqui é tão pouco para uns e para outros. A revelação que Jesus faz traz para nós uma meditação em que lugares nós estamos em nossa sociedade. Jesus vem se revelar a toda a humanidade, inaugurando assim a nova sociedade. Jesus, que nasce em Belém, não foi e não é aquele que alguns defendem, que alguns dizem que defendeu a luta de classe. Sim, é verdade. Mas também não aprovou ou aprova a divisão social que nós vivemos nessa sociedade humana. Fazemos nessa sociedade muitas injustiças contra o pobre, contra o excluído. Aonde muitos religiosos, muitas religiosas, preocupam-se mais no dinheiro que poderá arrecadar em suas missas, cultos e celebrações, e esquece de olhar o humano. Onde o maior pecado para alguns é o isolamento em suas terras, interligando apenas por redes, por vias de Wi-Fi, Bluetooth, eu sei lá mais o que. Pelas redes sociais, que desumanizam nossas relações. Priorizamos a divulgação de piadas, de brincadeiras, de vídeos e até de coisas impróprias para menores. Esquecemos de divulgar os valores e o projeto do Reino de Deus. Projeto trazido e inaugurado por Jesus, que foi criança, que experimentou toda a realidade humana, que se revelou em Belém aos sábios e ainda hoje se revelar aos sábios dessa sociedade. O texto de hoje nos apresenta alguns personagens além da família de Jesus, os sábios, Herodes, os sacerdotes. Os sábios reconheceram sabiamente Jesus e quando encontraram Jesus, mudaram de caminho, não voltaram a ter com Herodes. Herodes, que pela sua ganância não queria perder o seu status, não queria perder sua posição de poder, tentou iludir os sábios, dizendo que, infelizmente, ele iria depois adorá-lo. Os sacerdotes, que para manter sua posição no templo, para manter sua posição junto ao rei Herodes, ignoraram a profecia.
Embora alguns evangelhos apócrifos apresentem o nome de cada sábio, os magos, os reis magos, o evangelho hoje não revela o nome deles diretamente. Mas todos sabemos o nome de Herodes, o rei que recusou, o rei que ignorou o nascimento do Rei dos Reis. O Todo-Poderoso, Senhor que na sua loucura só queria se manter no poder. E os sacerdotes judeus, que também não têm nome, mas têm um contexto social. Querem manter a estrutura, querem repetir a estrutura de escravizar, a estrutura de se manter no poder. Poderíamos aqui emprestar nossos nomes para os sábios, emprestar nossos nomes para os sacerdotes e contemplar o texto a partir das perguntas básicas de qualquer texto bíblico. Qual desses personagens mais se encaixa na minha prática de fé nestes dias? Será que tenho sido sábio para reconhecer que Jesus está presente no mais sábio, no mais simples, no abandonado? Será que estou atrelado ao poder temporal, mesmo sendo religioso, e não consigo me livrar? Aquilo que Dom Helder Câmara falava, não estava ligado à comunhão com os irmãos. Será que tenho conhecimento que Jesus veio, mas tenho medo de romper com a estrutura de poder que estou escravizado para manter meu status, seja de religioso ou de leigo? São perguntas que devemos responder. Não responder apenas simplesmente no vestibular, mas responder com a prática concreta da fé. Nessa realidade humana, o nosso culto deve ser no altar da Eucaristia, para quem é católico. A nossa leitura bíblica, ela tem que nos apontar também o altar da vida. E na união desses dois altares, estaremos revelando Jesus Cristo, menino e homem Deus ao mundo. E ainda olhando a liturgia de hoje, nós olhamos sabiamente para a realidade de uma festa que tem muitos séculos, onde Jesus se apresenta ao homem, para os homens de todas as raças e cores, de todos os ambientes. Por isso, talvez o autor queira dizer que eles vieram de longe. A liturgia desse domingo nos leva a conhecer que Jesus é a luz que atrai todos a si, todos os povos. Essa luz que se encarna no seio da Virgem Maria, se encarnou na nossa história, a fim de iluminar, a fim de nos apontar o caminho, e o caminho da salvação e da libertação. O evangelho de hoje, nós vemos a concretização da promessa de Deus, o encontro de Jesus com os magos, atentos ao sinal da chegada do Messias, que o aceitam e aceitam a salvação e o adoram. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém, Herodes e os sacerdotes, agora é uma oferta universal para todos nós. Ainda temos nesse contexto desse domingo, olharmos claramente para este evangelho. Nós queremos olhar claramente para o nosso dia a dia. Se de fato nós estamos buscando encontrar-se com Jesus, simplesmente, ou estamos cultuando um Cristo de acordo com a nossa vontade. Na solenidade de hoje, Epifania do Senhor, a liturgia fala da visita dos Reis Magos ao menino de Belém. É um episódio que ao longo do século tem provocado impacto considerável nos sonhos e nossas práticas cristãs. No entanto, não estamos distante de uma reportagem, não estamos dentro de uma leitura, praticamente uma leitura íntima de um momento da sociedade. O evangelho de hoje, Mateus 2, de 1 a 12, traz para nós uma revelação que nós às vezes não queremos. Jesus Cristo nasceu pobre. Jesus Cristo viveu como pobre. E ele simplesmente se entregou na sua pobreza por todos nós. Por isso eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença. Feliz domingo, parabéns, ano novo chegou. Que sejamos fiéis à boa nova do reino. Fique com Deus. E ainda lembrando, estamos em 2022, vivemos o desemprego. Infelizmente, já vai para 11 meses de demissão. Deus tenha pena da minha alma, me conceda a graça de um emprego, de um trabalho, que possamos nós nos encontrarmos na igualdade, na fraternidade, no amor. Bom dia, feliz ano novo. Eu sou Daniel Nonato.